É com muita dor no coração, porque o Milito é um treinador muito envolvido, muito organizado, muito bons conceitos e, acima de tudo, muito bom caráter, um dos melhores que eu já trabalhei. Mas a gente sabe que no futebol, quando as coisas não caminham, né, às vezes podem ser necessárias mudanças de rotas, né, e tanto ele quanto a instituição entenderam que não conseguiria mais ter cabeça e nem forças para poder extrair o melhor dos atletas, então resolvemos finalizar o trabalho dele depois do jogo de hoje. Vitor, boa noite. Cláudio Rezende da Itatiaia. Para a gente entender um pouco melhor, né? O Atlético tinha uma avaliação positiva do trabalho do treinador, pelo menos até antes da final da Copa Libertadores. Qual o peso da final, da atuação do técnico naquele jogo e a parte mental? Você falou que a parte mental, o desgaste, esse aí foi o principal termômetro para que isso acontecesse de comum acordo? Na verdade, acho que a sequência de resultados ela teve um peso, né? Conversamos depois do jogo em Buenos Aires, né, para seguirmos essa semana e avaliarmos no final da temporada, mas infelizmente com a derrota de hoje, né, como eu falei, o Milito é um treinador que se entrega, se dedica muito, é muito intenso, né, e proporcionalmente também ele se esgota muito mentalmente quando as coisas não caminham. Então, né, no entendimento dele e na percepção nossa, né, isso poderia gerar também uma barreira que impedisse ele continuar fazendo o trabalho dele e poder extrair o maior potencial dos jogadores que nós temos. Vitor, boa noite. Prazer te rever, pena que seja num momento delicado como esse. Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Você falou aí do trabalho do Milito e que nesse momento precisava de uma mudança de rota em virtude das duas perdas de títulos, o time não respondendo em campo. Eu te pergunto, primeiro, falta um jogo só, por que não esperar até o final do campeonato para poder anunciar a saída dele, seja demitido, como um acordo ou demissão? E, no complemento da pergunta, nessa mudança de rota, você é a favor? Existem notícias que vocês estavam negociando ou querendo o Luiz Castro, técnico português. Você é a favor de um técnico estrangeiro ou o Atlético pensa num técnico brasileiro? O que vocês vão levar em consideração para a próxima temporada com esse elenco muito bom que o Galo tem, mas que não está obtendo resultados? Técnico estrangeiro ou técnico brasileiro? Qual é a tendência? Boa noite. Boa noite, Cícero. Infelizmente, futebol, a gente passa por momentos assim. Não é a primeira vez, não é a última. Eu vivi isso muito como atleta. Talvez hoje, como gestor de clube, também é um dia difícil. Vivi isso com o Felipão, agora vivendo isso com o Milito, no qual tinha uma relação muito boa, tem uma relação muito boa. Como eu falei, a ideia era que nós reavaliássemos o trabalho ao final da temporada, mas conversando ali pós-jogo, né, foi perceptível, né, o esgotamento do Milito e o entendimento de que, né, não conseguiríamos extrair mais performance do que nós estamos tendo. Então, mudança necessária. Temos uma comissão técnica permanente da casa, né, preparador físico Cristiano Nunes, que também é um grande profissional, Lucas Gonçalves também, que é um profissional que nós confiamos muito. Em relação a nomes, acho que a gente tem que avaliar, né? Temos um departamento de análise que faz esse monitoramento constantemente, né? E já pedi para que fizesse o levantamento das possibilidades. Não consigo adiantar agora, né? Tem que ver aquele treinador do profissional que melhor se encaixa no perfil do futebol que a gente pretende praticar aqui no Galo.
né? Você colocou o nome do Luiz, realmente é um grande treinador, fez um grande trabalho no Botafogo, mas como eu falei, acho que é o momento de acelerarmos, né? Também o planejamento pro ano que vem, né? Passando também pela busca de um treinador que tem o perfil, né? E que tem a capacidade de extrair o melhor dos atletas que nós temos e também daqueles que eventualmente venham chegar para a temporada que vem. Isso mesmo. Comum acordo, o treinador se mostrou já muito esgotado emocionalmente, né, com esses jogos, né, uma sequência sem vitória. A diretoria percebeu isso também e aqui num acordo após o jogo entraram nessa definição, conseguiram essa definição aí de saída do treinador. Então, um comum acordo. Comum acordo até não é isso, né, que eu vou falar aqui. A multa, ela não serve só para o clube pagar, porque se o técnico pede demissão, ele também tem que pagar a multa. Exato. Na verdade, acabou de citar o Luiz Castro, que sai do Botafogo no meio do trabalho para ir pro time do Cristiano Ronaldo. Então, a multa, quando ela é feita no contrato, não é multa para o clube pagar, é uma multa contratual. Então, se esse contrato está sendo quebrado pelo treinador, ele tem que pagar a multa, né? Então, o que esse é comum acordo? A gente não paga a multa. Você não paga a multa por sair, a gente não paga a multa por você estar saindo, e esse é o comum acordo. E segue sua vida, a gente segue a nossa. Não é isso, Cláudio? Exatamente, é isso aí. Pelo que o Vitor explicou aqui, não tem multa para nenhum dos lados. O treinador sai, o Atlético não paga a multa, ele também não precisa pagar a multa. Deixou claro ali o Vitor que eles tiveram uma conversa após a final. E aí deixaram a situação, não, vamos esperar essa última semana para a gente definir o ano que vem. Pelo que eu entendi nas entrelinhas, o próprio treinador teria colocado já a situação de que talvez seria melhor a não permanência dele, porque já vinha numa sequência ruim, perdeu a final, e aí a diretoria segurou. Depois de hoje, viram que realmente o Galo não conseguiria ter mais performance com o Milito, foi o que disse o Vitor também na entrevista. Sorte pro Atlético agora no jogo contra o Furacão, que o Atlético consiga uma resposta positiva da CBF sobre o efeito suspensivo que ele pediu, que ele possa jogar com a torcida dele, se despedir do Campeonato Brasileiro com uma vitória. E que o Lucas consiga os pontos que o Atlético precisa para poder se classificar para a Copa Sul-Americana. É isso, eu acho que é olhar para frente agora, talvez, né, se percebeu que o Milito já estava desgastado, que já não conseguia achar soluções, talvez fosse importante já vir para esse jogo contra o Vasco, até para tentar alguma coisa melhor do que mais uma derrota, né, com um outro treinador, né, com o Lucas, por exemplo, para essa partida. Não foi o que aconteceu, para mim, de forma equivocada, porque se o Milito motivado, ele já estava fazendo aquele montão de absurdo, você imagina ele desmotivado, desistido já, né? Ele pediu demissão. Olha, após o jogo contra o Botafogo, o Atlético deveria demiti-lo. Sim, o Atlético não demitiu. Causa. É isso aí. Aí ele pediu demissão. Ele pediu demissão após o jogo contra o Botafogo. O Atlético pediu para esperar um pouco por causa do jogo contra o Vasco, acreditando que não, vai dar. E não deu. Aí hoje o Atlético aceitou a demissão dele e num comum acordo, falando, a gente abre mão da multa e segue sua vida, o Atlético vai seguir a dele. Não dá pra falar se acertou, se errou, mas nesse momento eu também demitiria o Gabi Milito. Pra mim não dá mais, não tem mais, não é sustentável. Segurar o Milito por mais uma partida. Eu respeito a pergunta feita pelo rapaz da ESPN, quando ele pergunta, mas falta um jogo só. Falta um jogo só, meu amigo. Nesse jogo só o Atlético pode cair para a segunda divisão, como pode classificar para uma competição internacional do ano que vem. Sim. Então até tem que pensar nele. Pensar nele, não é seguir protocolo. Vamos seguir o protocolo aqui, segurar porque falta um jogo só. Não, tem que pensar nele. E pensando nele, falou que olha, para oxigenar esse time, só tirando o treinador. Inclusive isso que você falou. Oxigenar não é só a cabeça dos jogadores, é um cara igual o Scarpa, que se o Milito fica, o Scarpa não fica. Não ficaria. Não é verdade? Não. Então você dá uma moral pros caras agora, falar que assim, olha, a gente depende de vocês. Vamos entrar em campo no domingo, vamos jogar a partida que a gente precisa jogar, porque a torcida merece, a torcida do Atlético merece que o Atlético faça um bom jogo no próximo domingo. Fecha daí, Cláudio Rezende. Nesse momento o ônibus do Atlético está manobrando aqui, enquanto o Vitor estava concedendo a entrevista, os jogadores foram passando aqui na zona mista. Abraão, fala com a gente aqui no nosso pós-jogo, porque enquanto eu estava lá com o Vitor, né, na entrevista, os jogadores passaram aqui. Relatos aí, o que você viu aqui, jogadores, clima. Boa noite.
O primeiro saiu o Fausto Vera, saiu mais tranquilo, logo em seguida saiu o Batalha estava chorando muito, saiu todos escoltados, né, pela segurança. Enquanto foi saindo, de repente veio o Davidson era o que parecia mais isolado com a situação. Em seguida, quando o Hulk saiu, aglomerou muito torcedor do Vasco para tirar foto, o Hulk parou, tirou foto de todo mundo, tava com semblante de cansado também, dava para ver, só que nesse momento o Milito passou junto. Quando o Milito passou, o Milito estava sendo bem escoltado por todo mundo, entrou direto, não olhou pro lado, em seguida veio Scarpa, parou, conversou um pouco com a gente, mas no geral os jogadores do Atlético estavam mesmo abatidos, só que em especial o Davidson e o Batalha, o Davidson principalmente. O Davidson chorou muito, parou na porta do ônibus, olhou para trás, tava um clima bem ruim entre eles ali. O único que parou aqui foi o Scarpa, então, né? Isso, só o Scarpa parou, lamentou encerrar o ano dessa forma, com o Atlético nessa situação bem ruim, lamentou os títulos perdidos, foram 2 seguidos, né? E também falou da saída do Milito, que o elenco também não esperava, que acreditava muito, só que tem que seguir, tem que melhorar. E foi uma entrevista bem rápida do Scarpa, bem sincera até, eu achei o Scarpa até falou bem até. Mas também um pouco abatido, mas não estava chorando, estava mais comedido, digamos assim, né? Ônibus neste momento deixando São Januário, Milito no ônibus indo embora junto com a delegação, mas jogadores realmente sentindo bastante essa saída do treinador. Alguns, Batalha e Davidson inclusive choraram, viu, Álvaro? É a Itatiaia cercando. O Bataglia vai ter que chorar, ué. Porque o Bataglia colocou o Bataglia titular como zagueiro, ué. É verdade. Não que o Bataglia não mereça, deixar bem claro, não que o Bataglia não mereça ser titular como volante, até porque pra mim merece. Merece. Né? Mas tá louco, ele foi titular como zagueiro do Atlético. O Atlético com 5 zagueiros de nome, o Bataglia foi titular como zagueiro, o Atlético termina o Campeonato Brasileiro com a 4ª pior e tem defesa, pô. Tem muita coisa que eu já vi no futebol, de perto ali, de dentro, que é o seguinte: o cara gostar do treinador. Eu gosto do Damião. Gosto muito do Damião, ótima pessoa, e é verdade mesmo, né? Ótima pessoa, gente fina, ajuda todo mundo, bom caráter, mas é um péssimo repórter, um péssimo apresentador. Aí não adianta. Entendeu? Então, o que eu quero ver é os jogadores no domingo, porque agora é o seguinte: o foco tava no Milito, agora o foco vai para os jogadores. É isso aí. Então eu quero ver a entrega desses caras no Troca domingo. de responsabilidades. Isso, exatamente. Troca de responsabilidade. Aí, torcedor atleticano, o técnico Gabi Milito não resistiu a mais uma derrota pelo comando do Clube Atlético Mineiro. O Galo foi derrotado nessa noite passada para o Vasco da Gama em São Januário por 2-0. O Vasco também não vinha de uma campanha boa, né? O Vasco vinha aí de 5 jogos sem vitória e vence o Atlético Mineiro, que agora chega a 12 jogos sem vitória, né? Contando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Um futebol que o Galo não estava entregando uma boa condição nem com reservas, quando estava sendo preciso jogar com reservas, nem com os titulares, quando foi preciso colocar os titulares. O Galo não consegue entregar um bom desempenho dentro de campo. E isso aí é muito prejudicial à equipe e, como foi dito aí pelo Vitor, né? A intenção de demissão do Gabi Milito já foi logo após a perda do título da Libertadores, né? O Milito já queria sair ali do Galo. A diretoria então tentou convencer o treinador a ficar mais um pouco, a esperar mais um pouco, talvez o término do Campeonato Brasileiro, né, para esfriar a cabeça e conversar legal. Sendo que o Atlético perde mais um jogo, né, esse aí agora contra o Vasco da Gama, e está numa situação complicadíssima. O Atlético no momento é o último time ali da vaga que vai para a Sul-Americana e pode ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense, que joga hoje contra o Bragantino. Se o Atlético Paranaense vencer, o Galo sai da zona de classificação para a Sul-Americana. E eu falei aí nos vídeos anteriores que se o Galo nem conseguir ir para a Sul-Americana, é um ano terrível, é para ser considerado terrível. O que tinha tudo para ser um ano maravilhoso com os títulos das Copas, o Galo fez transformar num ano terrível, né? E se não conseguir ir para a Sul-Americana, é para ficar mais terrível ainda. E o Galo, com tudo para piorar, ainda corre risco de rebaixamento.
Tem que ter uma série de combinações de resultados, é claro. Vai ter que ser muito azar mesmo todos esses resultados ocorrerem contra, e o Galo ainda na última rodada perder para o Atlético Paranaense, que aí seria o cúmulo do absurdo. Esses jogadores, com o Gabi Milito, diretoria, ter feito um Galo rebaixado. Queremos que isso não aconteça, que o Galo na última rodada vença dentro de casa. Tá vendo aí ainda se vai a liberação dos torcedores ou não, né? Para esse último jogo, com mulheres, crianças e idosos podendo entrar na Arena MRV, né? O último jogo do Atlético dentro da sua arena nesta temporada e do Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético tem que vencer de qualquer jeito. Até um empate também já salva o Atlético dessa situação. Vamos ver o que vai acontecer e quem será o futuro treinador do Atlético.